Muito boa tarde a vocês, meus alunos, minhas alunas. Como prometido, eu vou gravar aqui algumas aulas sobre os impostos para quem não pôde estar presente nas primeiras aulas e também para auxiliar os nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre o IPTU. Eu espero que essas aulas contribuam a todos, no sentido de que a gente consiga realmente fazer um trabalho excepcional de direito tributário e para que todos consigam realmente aprender todo o conteúdo necessário para que a gente possa depois, enquanto profissionais, ou mesmo nos exames, nos concursos aos quais os senhores se submeterão, consigam, então, não somente desvendar, mas aprender realmente os conceitos dos impostos. Vamos iniciar pelo estudo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. E a primeira coisa que nós precisamos saber sobre o IPTU, que todos nós conhecemos, não é? Conhecemos porque recebemos lá da prefeitura todo início de ano o carnê, mas a primeira situação que nós, então, temos que compreender a respeito do IPTU, que ele é um imposto municipal, não é? Está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 1, que dispõe que compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 1, a propriedade predial e territorial urbana. Portanto, a competência para a instituição do IPTU é dos municípios e também do Distrito Federal, por conta de autorização constitucional. Tá certo? O IPTU tem como característica ele ser real, porque ele independe da condição ou da capacidade econômica de quem vai pagar. Para o IPTU, o que importa é o valor do bem, está bem? E também o IPTU, como imposto que é, ele é um tributo não vinculado, exatamente porque quando nós pagamos o IPTU, a receita dos valores são aplicadas pelos municípios para fazer frente àquelas despesas gerais, para remunerar as despesas principais e gerais do município. E, portanto, quando nós pagamos o IPTU, nós não sabemos para onde vai o dinheiro. É o município que vai regrar para fazer frente às despesas que incorre mensalmente. E também o IPTU, ele tem como característica ser fiscal, exatamente porque ele é um tributo que visa a encher de receita, encher de dinheiro os cofres municipais. O município, portanto, com o IPTU, ele pretende apenas a arrecadação, tá bem? Muito embora a Constituição Federal permita que o IPTU seja progressivo, em razão do tempo, em razão da localização, em razão da sua utilização, a função do IPTU, ela é realmente a função fiscal, função arrecadatória. Quando nós estudamos a regra matriz de incidência tributária, nós observamos que toda norma tributária, toda lei tributária, ela tem
5 critérios, 5 aspectos. O primeiro deles é o aspecto material, é aquele critério material. É a pergunta que a gente faz, é a seguinte: o que é tributado? Não é? E para o IPTU, são 3 hipóteses de incidência que, uma vez ocorridas no mundo real, geram o direito do município cobrar e a obrigação do contribuinte de pagar. E são elas: a primeira delas é a propriedade, e, portanto, o proprietário do imóvel, que significa dizer que aquele cujo nome está registrado lá no cartório de imóveis, o proprietário do imóvel, ele é o contribuinte do IPTU. E também o domínio útil, aquele que tem o domínio útil do imóvel, aquele que dispõe de uma das características da propriedade, ele é o contribuinte do IPTU. E, por fim, aquele que detém a posse do bem imóvel. Como nós estudamos, não é qualquer posse, é aquela posse em que o possuidor tem o ânimo de dono, ele se comporta como dono, a sociedade o vê como dono do imóvel. Então, essas são as 3 hipóteses de incidência para o IPTU: a propriedade, o domínio útil e a posse com o ânimo de dono. E, portanto, todo início de ano, se houver qualquer pessoa estiver na propriedade, ou tendo domínio, ou sendo possuidor de um imóvel com o ânimo de dono, ele é um contribuinte do imposto de propriedade territorial urbana, e o município tem o direito de cobrar. Nós insistimos nessa situação porque uma das hipóteses que a lei dispõe é a posse. Mas a posse, repito, é aquela em que o possuidor tem como se dono fosse. E aí eu distingo, vamos imaginar o locatário, não é? O locatário também tem a posse do imóvel, mas ele não é o contribuinte do IPTU e ele nem pratica o fato gerador do IPTU, não é? Porque a hipótese de incidência diz respeito àquela posse com o ânimo de dono. E é importante deixar consignado também que o Código Tributário ele estabelece alguns critérios para a cobrança do IPTU. Em primeiro lugar, o imóvel deve se localizar na zona urbana do município. Não é? E quem fixa a zona urbana? É a lei. A lei estabelece a zona urbana do município. E para que ele possa cobrar, são necessários alguns requisitos. São necessários alguns melhoramentos que está previsto lá no artigo 32 do Código Tributário e que são o meio-fio ou calçamento com a canalização de águas pluviais, o abastecimento de águas, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. E, portanto, para que o município possa cobrar o IPTU, é necessário que esse imóvel esteja dentro da zona urbana e tenha pelo menos 2 desses melhoramentos que acabei de dizer. Com uma distinção, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que aqueles imóveis que estão localizados na área urbana expandida, na área de expansão urbana, eles não estão condicionados a esses melhoramentos, e aí o município pode cobrar
IPTU daqueles imóveis que estão localizados na zona de expansão urbana, mesmo sem que tenham aqueles melhoramentos. Como eu disse no início, o IPTU tem a função fiscal, não é? Com o conteúdo realmente para abastecer os cofres dos municípios. E o outro critério que a gente dispõe na norma tributária é o critério quantitativo. E o critério quantitativo se divide em base de cálculo e as alíquotas, não é? E para o nosso IPTU, a base de cálculo é o valor venal do imóvel, e isso está estabelecido lá no artigo 33 do Código Tributário Nacional. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. E convém ressaltar que nós estamos acostumados a entender o valor venal como se fosse um valor baixo, né? Um valor defasado, porque é isso que aconteceu ao longo dos anos. Os imóveis foram ficando com um valor defasado e, portanto, a gente entendia que aquele valor que está lá localizado no carnê de IPTU, que a gente chama de valor venal, porque a lei estabelece que aquele é o valor venal, nós acostumamos a tratá-lo como se fosse um valor defasado. Mas, a bem da verdade, como eu já adiantei para todos os senhores, o valor venal é aquele valor em que o imóvel presumidamente seria vendido no mercado. Então, em tese, seria realmente o valor de mercado do imóvel, tá bom? Mas acontece que, geralmente, os municípios deixam lá o carnê de IPTU naquele valor, não é? Que está realmente defasado em relação ao mercado. O IPTU, para que a gente possa pagá-lo, nós não precisamos enviar nenhuma informação para o município, não é? Quando vira o ano, inicia o ano, passam os dias, nós já recebemos o carnê de IPTU para o pagamento do imposto. Isso significa dizer que o município ele faz o lançamento do IPTU de ofício, porque ele já dispõe, ele já detém todas as informações para promover o lançamento. Lançamento que é aquele ato pelo qual o ente tributante, no caso aqui os municípios ou o Distrito Federal, ele identifica o sujeito passivo, a matéria tributável, o seu valor, a data do vencimento, e aí procede o devido lançamento, envia a devida cobrança. Tá bem? E o IPTU, imóvel que incide sobre a propriedade imobiliária, ele também está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 150, que estabelece, 150, inciso 6, as hipóteses de imunidades tributárias. Valendo dizer que quando nós tratarmos de imunidade, isso significa dizer que a não incidência do imposto está previsto lá na Constituição Federal. E aqui também é bom eu deixar claro para todos os senhores que essas imunidades são relativas aos impostos, tá bem? E isso é disciplina, é matéria, é pergunta que geralmente cai ou nos exames de ordem, ou nos concursos públicos que tratam do IPTU, não é? E
e de outros impostos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, e, portanto, as imunidades que estão previstas lá na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6, diz respeito aos impostos, tá bom? Bem, a primeira hipótese é a imunidade chamada recíproca, que é aquela em que nenhum ente federado pode cobrar imposto do outro. E, portanto, no nosso caso, o IPTU, se a União tem um prédio, um imóvel dentro da zona urbana do município, se o Estado tem um prédio dentro da zona urbana do município, o município não pode cobrar o IPTU da União ou dos estados ou do Distrito Federal, porque a Constituição estabelece que eles não podem cobrar impostos entre si. Essa é a primeira imunidade prevista lá no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição. A segunda diz respeito às entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, de modo que os imóveis de propriedade das entidades religiosas ou templos de qualquer culto estão imunes ao pagamento do IPTU. A terceira hipótese é o patrimônio, e, portanto, os imóveis de propriedade dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos previstos na lei. E, portanto, também essas entidades, partidos políticos, suas fundações, os sindicatos dos trabalhadores, as instituições de educação, de assistência social que não tenham fins lucrativos, essas entidades, quando são proprietárias de imóveis dentro de uma zona urbana, elas não pagam o IPTU, porque a Constituição estabelece que esses imóveis estão imunes à incidência do IPTU, tá bom? Esse artigo 150, inciso 6 da Constituição, é importante que a gente o decore, não é? Que a gente saiba que todas essas entidades estão imunes aos impostos. E uma questão importante também que eu trouxe à discussão em sala de aula é que podem existir aqueles imóveis que, mesmo estando se localizando na zona urbana do município, eles têm destinação rural, têm destinação agropecuária. E quando acontece isso, quando o imóvel em sua totalidade é utilizado com essa destinação, também ele não deve pagar o IPTU, mas sim o ITR de competência da União. E também pode acontecer daqueles imóveis que, em razão de regramentos administrativos, o seu proprietário, o seu possuidor ou seu detentor, ele não consegue utilizar o imóvel na sua totalidade por conta dessas questões administrativas. Nós até citamos algumas situações. Vamos imaginar que o imóvel tenha lá uma nascente, portanto, ele deve ser preservado, e para essas situações também há a não incidência do IPTU. Tudo bem? E para finalizar, o nosso aspecto quantitativo,
o IPTU tem suas alíquotas fixadas pela lei municipal. Tudo bem? E, portanto, as alíquotas que incidem sobre os imóveis, essas alíquotas são fixadas lá pelas leis municipais ou a lei do Distrito Federal, tá bom? Aqui em Assis, o valor do IPTU é de 1% e, na verdade, ele é dividido em dois. Considera o valor do imóvel propriamente dito, que é o terreno, não é? E o valor da construção. Então, tanto o imóvel, o terreno, como a construção são tributados. A alíquota de 1% em caso de imóvel residencial e 3% em caso de construção comercial. E aqui em Assis, portanto, o valor é de 1% para o terreno, independentemente da sua finalidade, mas para a construção é de 1% também para fins residenciais e de 3% para fins comerciais. E para finalizar, eu deixo aqui para todos os senhores, para finalizar, não é a regra matriz de incidência, que é aquilo que nós precisamos saber para bem identificar um tributo, não é? Então, para o nosso caso do IPTU, não é? Nós temos lá o critério material, né? Que é o que vai ser tributado, né? E é, então, a propriedade, o domínio útil ou a posse com o ânimo de dono. Tem o critério temporal, que é quando, não é? Ocorre o fato gerador, quando isso gera o direito do município cobrar e o dever do contribuinte pagar. Geralmente, para o IPTU, é o dia 1º de janeiro. O critério espacial, que é onde, não é? Ocorre o fato gerador, e o fato gerador ocorre, então, na cidade onde está localizado o município, não é? E quem vai pagar, o seu critério pessoal, quem vai pagar é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor com o ânimo de dono, e quem pode cobrar, que é o sujeito ativo, é o município onde estiver localizado o imóvel. E, por fim, o critério quantitativo, que também se divide em dois, que é a base de cálculo. A base de cálculo do IPTU, como vimos, é o valor venal do imóvel. E as alíquotas, estas serão definidas pela lei municipal e aplicadas sobre o valor venal, tá bem? E aqui nós encerramos, então, o estudo do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Imobiliária, não é? O IPTU, de competência dos municípios. Eu espero que esse bate-papo sirva para todos os senhores não só se apaixonem, não é? Pelo direito tributário, mas que consigam aí bem compreender o que é o IPTU, tá bem? Logo enviarei também as outras aulas relativas aos impostos municipais para que todos possam aproveitá-las. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana.